Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sejam bem-vindos, irmãos e irmãs, para esta Eucaristia. Sintam-se também acolhidos e como se estivessem conosco, na união dos corações, os irmãos e irmãs que rezam conosco, nos acompanham pelas redes sociais. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu ao nome de Cristo. Hoje nós temos a presença novamente do Padre Luiz Antônio, o qual agradecemos. O cônego Álvaro está bem, mas o seu médico pediu para mais uma semana de repouso. 12º domingo do tempo comum. É momento sublime estarmos reunidos em Cristo. Estamos reunidos no Senhor, como Jesus esteve junto dos discípulos, naquela hora exigente do mar bravio, ao qual ordena: silêncio, cala-te. Deus caminha conosco e por isso não há turbulência que possa nos afetar. Mas é preciso deixar que o Senhor faça sua morada em nós. Certamente que a indiferença, a frieza e o menosprezo para o que é de Deus são uma grande tormenta em nossos dias. Junto de Cristo só podemos acolher e viver o projeto do Reino e sermos verdadeiramente livres. Senhor Deus, nossos pecados nos entristecem e nos fazem viver uma falsa liberdade. Humildemente nos entregamos em vossas mãos e vos pedimos perdão. Senhor Deus de amor, tende compaixão de nós e perdoai-nos. Senhor Deus da vida, tem piedade de nós. Cristo, fonte eterna de vida, tende compaixão de nós e perdoai-nos. Cristo, Deus de misericórdia, tem piedade de nós. Senhor, Deus de eterna bondade, tende compaixão de nós e perdoai-nos. Senhor, Deus de bondade, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor
Oremos. Intenções da missa de hoje. Pelos falecidos: Jacimário, bispo dos Santos, 7º dia. Antônio Ferrari, 7º dia. Agnaldo Stein, 7º dia. Nair Fardevoski, falecida ontem. Nicolau Guti, 5 anos de falecimento. Iracema Sigristi, aniversário de falecimento. Gaspar Inácio Guti, Rosa Ambio Guti, Domingos Sassi, Oswaldo Fácio, Cândida Ambio Banvarte, Edgar José Banvarte, irmã Maria Elisa Mistalden, Maria José Sigristi, aniversário de morte. Marta Maria Ribeiro, Jacob, Ignácio Angarte, aniversário de morte. José Carlos Ambio, aniversário de morte. Angelina Euclides Ambio, Maria Aparecida, João Ribeiro, Jerônimo Alves, pelas 500 mil pessoas que faleceram vítimas do Covid-19, pedindo saúde, bênçãos, paz e harmonia pelas nossas famílias e a nossa comunidade, pedindo saúde e bênçãos para os nossos parentes e amigos que estão doentes, por Querubim Ambio, Mateus Ambio e por todos os que estão com o coronavírus. Em ação de graças e pedindo bênçãos para os aniversariantes, dizimistas e colaboradores. O Luiz Tarcísio Jumstein, que fez aniversário ontem. Vladimir de Aguiar Prates, dia 23. Por todas as intenções pedidas no Facebook que não foram anunciadas e por todas as intenções que trazemos em nosso coração. Senhor nosso Deus, dai-nos por toda a vida a graça de vos amar e temer, pois nunca cessais de conduzir os que firmais no vosso amor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia da Palavra. Jesus se põe ao nosso lado, como se pôs junto dos discípulos nas horas difíceis, mas nos interroga: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: quem fechou o mar com portas quando ele jorrou com ímpeto do seio materno, quando eu lhe dava nuvens por vestes e névoas espessas por faixas, quando eu marquei seus limites e coloquei portas e trancas e disse: até aqui chegarás, e não além. Aqui cessa a arrogância de tuas ondas. Palavra do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Os que sulcam o alto mar com seus navios, para ir comerciar nas grandes águas, testemunharam os prodígios do Senhor e as suas maravilhas no alto mar. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque eterna é a sua misericórdia. Ele ordenou
ordenou e levantou-se o furacão, arremessando grandes ondas para o alto, e aos céus subiam e desciam aos abismos, seus corações desfaleciam de pavor. Mas gritaram ao Senhor na aflição, e Ele os libertou daquela angústia. Transformou a tempestade em bonança, e as ondas do oceano se calaram. Alegraram-se ao ver o mar tranquilo, e ao porto desejado os conduziu. Agradeçam ao Senhor por seu amor e por suas maravilhas entre os homens. Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o amor de Cristo nos pressiona, pois julgamos que um só morreu por todos, e que logo todos morreram. De fato, Cristo morreu por todos, para que os vivos não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim, doravante, não conhecemos ninguém conforme a natureza humana. E se uma vez conhecemos Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é uma criatura nova. O mundo velho desapareceu. Tudo agora é novo. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino... O Evangelho é segundo Marcos mesmo, só que não do domingo passado. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para outra margem.
Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte, e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Estimados irmãos e irmãs, a palavra de Deus que ouvimos, como sempre, tem alguma coisa a nos ensinar, algum convite a nos fazer. Hoje, esse texto conhecido, da tempestade acalmada, tem alguma coisa para nos questionar também. A pergunta principal hoje é: como está a minha fé? Eu realmente creio? E em que nível eu me encontro na vivência da fé? Porque professar a fé não é difícil. A gente segue até os outros. Daqui a pouco nós vamos rezar a nossa profissão de fé. E talvez nós falamos meio sem saber o que estamos dizendo, não é? É uma fé mais de palavra, eu digo que creio, mas eu mostro se eu realmente tenho uma fé firme, madura, adulta. É com as minhas atitudes diante da vida e dos acontecimentos da vida. E a fé que tira todo o medo, mesmo em situações difíceis. Então, o que nós vemos aqui? Já algo que nos ensina quando Jesus diz: vamos para outra margem. Estavam bem ali, não tinha problema nenhum. Dá a impressão que era no período da tarde, então é meio arriscado sair no mar, não é? Ao anoitecer. Mas o fato é esse: Jesus diz: vamos para outra margem. É um lembrete, a nossa vida é uma travessia também. Não é? Nós nos apegamos muito a esta terra, porque é tão lindo o mundo, né? A criação. A gente se apega. E às vezes nos esquecemos que estamos aqui de passagem, navegando para outra margem, que é o reino dos céus. Ou que pode ser, infelizmente, porque é a escolha nossa, não é? A frustração e a morte eternas. Mas nós estamos aqui, nós que estamos celebrando a Eucaristia, que fomos escolhidos, chamados, batizados, cremos em Jesus e queremos segui-lo, sabemos que estamos numa travessia rumo à pátria celeste, não é? Vivendo nesta casa, nesta morada temporária, estamos caminhando para a eternidade. Então é o convite de Jesus, não ficarmos parados, não é? Sempre irmos dirigindo para o nosso destino. E aí, estando no barco com Jesus, nós notamos aí que diz que havia outros barcos, outras barcas com ele. Porém, na barca dos discípulos, Jesus se encontrava, dormindo, tranquilo, não é? Pacificado. Aí começa um vento muito forte, as ondas se levantam, a tempestade começa a amedrontar os discípulos. A água quase que enchia o barco. Aí acordam Jesus: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Jesus, então, acordado, não fala do humor de Jesus, sempre devia estar de bom humor,
mas talvez estivesse cansado nesse momento, por isso dormiu. Então ele se levanta e ordena ao mar e às ondas: silêncio, cala-te. Imediatamente a situação se normaliza. Aí Jesus pergunta aos discípulos: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? E com a reação deles, a gente percebe, não tinham fé ainda. Porque, olha logo o que vem em seguida. Eles sentiram um grande medo, de novo, tendo visto o que Jesus havia feito. E ainda se perguntavam: pois é, quem é esse homem que até o mar e as ondas e o vento obedecem? Não chegaram ainda no nível da fé no Jesus, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus que estava com eles. Isso vai acontecer somente depois da ressurreição e depois de algum tempo ainda. Não é? Jesus tem que, como que provar que era Ele que estava vivo para sempre, vencedor da morte. Agora, olhando para a nossa vida também, porque nós, às vezes, pode ser que tenhamos uma fé ainda muito fraca ou muito condicional. Eu acredito quando as coisas estão bem. Eu acredito quando tudo está segundo os meus desejos, os meus projetos, não é? A minha vontade. E nós notamos esta pergunta que fazem a Jesus: Mestre, estamos perecendo, e tu não te importas? Gente, como é comum culparmos a Deus pelas dificuldades, sofrimentos, problemas que nós encontramos na vida. E nós que estamos reunidos, que somos pessoas de fé, sabemos que tem muita gente que não tem fé. Por tantas razões, não conheceu a Deus, não conhece Jesus, e se conhece, é de um modo deturpado. Nós cremos, tem muita gente que não crê. O sofrimento é dado a quem? Ou quem recebe algum sofrimento? A quem a cruz visita? Só os que não creem? Não, a todos. Neste ponto, todos somos visitados pela cruz, pelo sofrimento, passamos por momentos difíceis na vida, não é? Nós vemos aí essa pandemia, não tem distinção nenhuma. Pode ser idoso, pode ser mais jovem, rico, pobre, de qualquer raça, a humanidade toda vem sofrendo essa situação. Agora, importa a nossa atitude. É triste a gente ouvir às vezes: Padre, eu rezo tanto, olha, eu vou à missa todo domingo, eu faço minhas novenas, tenho minha prática de oração, não é? Minhas devoções, peço tanto a Deus, por que aconteceu isso comigo? Por que acontece isso com meu marido, com a minha esposa, com meu filho? Vocês já ouviram essa pergunta? Aí a gente vai fazer o quê? Olha, filha, não tem como explicar. O porquê ninguém sabe. É mistério. Por quê? Não é? Então, veja, nessa pergunta nós estamos culpando a Deus por algo ruim, por algum mal. A gente culpa a Deus quando a gente pergunta isso. E quase como querendo dizer: por eu ser tão bom, porque às vezes a gente se acha muito bom, por eu ser tão bom, ser tão religioso, tão católico, Deus não podia fazer isso comigo. Então, dois erros. Primeiro, achar que a gente é bom. Nós somos todos, né, pecadores. A gente se confessa. E não é só porque nós temos muitos pecados, porque nós temos agindo em nós a tendência para o mal. Então já é o primeiro erro, achar que somos bons e melhores do que os outros e acharmos, por sermos bons, que nenhum sofrimento teria que vir até nós, não é? Ficaremos imunes aos sofrimentos, às dificuldades, aos problemas da vida humana. E aí culpamos a Deus, que não tem culpa. E aí o que a gente faz? Olhemos para a cruz. É a melhor coisa, quando alguém vem se lamentando, querendo culpar Deus, por que comigo, por que... Olhe para a cruz. E quem sabe a gente vai aprender. Se houve alguém
somente bom e que fez somente o bem foi Jesus. No entanto, entre aspas, o fim de Jesus na sua humanidade aqui na terra foi o que nós sabemos. Por isso temos sempre a cruz para nos lembrar. Mas logo a gente olha a cruz, a gente se lembra, mas não foi o final. Foi um momento dramático, triste, sofrido, mas Deus manifestou o seu poder, aí sim, ressuscitando Jesus dos mortos, não é? Então, gente, não vamos colocar culpa em Deus quando Ele não é culpado por nenhum mal deste mundo. Tudo é decorrência da nossa liberdade e do nosso pecado. Eu falo nosso, a humanidade. Deus não nos criou para ficar um tempinho aqui sofrendo e depois irmos para o céu. Ele nos criou para vivermos no céu, que era a criação de Deus. Só que nós não quisemos. Nos afastamos dele, nos escondemos. Preferimos os nossos caminhos, o nosso modo, em vez de escolhermos o modo de Deus. E aí entrou com o pecado, o sofrimento e a morte. Porém, nós sabemos, a morte já foi vencida na cruz e na ressurreição de Jesus. Então, Deus não é culpado por nenhum mal. E Jesus, vocês se deram conta, Ele quando chama as pessoas para segui-lo, Ele fala quando vê que as pessoas querem, estão gostando da mensagem, se sentem tocadas pelos valores do Evangelho, do Reino de Deus, Ele convida a seguir, convida a carregar a cruz, não é? E no finalzinho, quando Ele volta para o Pai, na ascensão, diz-nos o quê? Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Ele não diz que estará conosco só nos momentos bons. Aliás, gente, nos momentos bons, quem sabe a gente não se lembra muito de Deus. Não sei se é pessimismo meu, ou se é o pecado que habita em mim. Quando está tudo bem, a gente se aproveita aquele momento. Agora, quando a dificuldade nos visita, um sofrimento, uma enfermidade, ou de alguém querido, a gente começa a insistir com Deus, primeiro como se Ele pudesse fazer, não é? E querendo que Ele faça o que nós achamos melhor. Então, mostra que a nossa fé é muito condicionada, não é? E nós estamos numa experiência somente religiosa. E não fizemos a experiência de Deus. Esse é um assunto complicado para tratar agora em pouco tempo. Mas, resumidamente, quem sabe Deus daí explica, né? Porque Jesus falava em parábolas, depois explicava. Então, Deus pode explicar, não é? Experiência religiosa é coisa minha. Então, eu procuro a igreja, eu procuro os sacramentos, eu vou à missa, eu tenho várias práticas de devoção, faço novenas, não é? Então eu quero coisas de Deus. O que Ele pode me dar é algo muito pessoal e muito egoísta. Agora, experiência de Deus é diferente. É Ele quem trabalha no meu íntimo. Eu o procuro para ver o que Ele quer me oferecer. Eu me sinto comprometido com Ele, tocado pelo seu amor, e começo a ter boas obras, praticar boas obras, produzir frutos na minha vida, agradecendo por tudo aquilo que de bom eu recebo, e nos momentos difíceis, me entregando também nas mãos amorosas de Deus, que muitas vezes chora e sofre conosco, como aconteceu com Jesus. Deus, o Pai, sofreu ao ver a bondade personificada sendo assassinada pelas mãos humanas dos que preferiram as trevas à luz. Então, gente, a nossa prática, a nossa vivência na igreja deve ir nos levando à experiência de Deus e não unicamente a experiência religiosa, que pode ser muito vazia de compromisso, de empenho, sabe? Desse ir para outra margem. Tem algumas igrejas aí, vocês conhecem, eu não quero falar mal, porque não é meu feitio,
ficar falando mal de outras igrejas, não é? Separadas da nossa, que falam de Jesus, mas ali não tem nenhum compromisso, não tem pastoral nenhuma, não tem que produzir frutos, que mudar a vida, que se converter. Basta você colocar um envelope bem recheado, colocar lá na caixa e dar um tchau para o pastor e vai embora. É isso. Isso é religião só. E é uma religião muito vazia, porque não leva a pessoa a se tornar melhor. E Jesus, quando nós estamos na barca dele, notem bem. E vez ou outra a gente passa por momentos difíceis. Mas aí ter aquela consciência, gente, de que o Senhor nos ama sempre e está conosco sempre. Aí as coisas se tornam menos difíceis. Difíceis serão, né? Uma enfermidade custa, ela faz sofrer. Aí a gente olha para a cruz, fala, Senhor, me ensina o teu modo de viver esse momento. Porque quando nós estamos numa situação de dificuldade, de sofrimento, ou alguém ao nosso redor, o pedido primeiro, e eu entendo até, porque nós somos humanos, nós sempre vamos precisar de Deus, é Senhor, me cura dessa enfermidade. Senhor, me liberta disso que me faz sofrer e que acaba fazendo os outros sofrerem. Mas, gente, quando nós temos consciência de que somos amados por Deus sempre, de que Deus quer a nossa vida, quer o nosso bem, o pedido deveria ser outro. Porque eu olho ao meu redor, vejo que não sou só eu que passo por um momento de enfermidade, que sinto algumas dores, que me separo de entes queridos. Quanta gente vive a mesma situação. O pedido deveria ser, Senhor, ensina-me a viver este momento e com Tua graça a superar este momento, a vencer este momento contigo. Isso é sinal de fé madura, não é? E se for da vossa vontade, Senhor, que eu seja curado. Muito bem, aí sim. Porque tem gente que, enquanto não é curado, fica xingando, se lamentando, culpando a Deus, tratando mal os outros. Percebe a grande diferença? Queremos a cura, sim, queremos. Mas, Senhor, me ensina a viver este momento. Que se eu puder fazer um bem assim como eu estou, que eu não deixe de fazer. E se for da vossa vontade, para o meu bem, para o bem dos meus irmãos e irmãs e para a vossa maior glória, que eu seja curado desta enfermidade ou de qualquer outro problema ou sofrimento ou situação. Então o convite hoje é esse, vamos viver com fé, vamos purificando a nossa fé, não é? E o melhor modo é continuando na barca com Jesus. A barca é um símbolo da igreja também. Ouvindo com atenção a palavra, deixando que Deus nos fale e que Ele, que é o que nos conhece inteiramente, quer o nosso bem, nos conduza pelos seus caminhos. Que leve esta barca para o seu destino certo e que nós, dentro dela, sejamos também companheiros uns dos outros, nos ajudando, não é? A enfrentarmos as ondas altas, a tempestade, que sempre passa. O mal nunca perdura para sempre. Nem a morte, que é a pior, é o maior absurdo, ela é para sempre. Ela é passagem para nós que cremos, não é? Que o Senhor fale ao nosso coração, nos conduza pelos seus caminhos e nós sejamos pequeninos, dóceis, deixando-nos conduzir por Ele. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos,
na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Senhor Deus, que não vos cansais de nos envolver em vosso amor, olhai compassivo para nós, vosso povo, e ajudai-nos a alcançar vossa bondade e misericórdia. Tornai sempre viva e presente vossa Igreja na sociedade humana, e que ela anime vosso povo na esperança e na pertença de vosso reino, nós vos suplicamos confiantes. Senhor, socorrei-nos com vosso amor. Iluminai os ministros de vosso povo, para que, vivendo com fidelidade vosso chamado, sejam resolutos na ação e misericordiosos nas atitudes, nós vos suplicamos confiantes. Senhor, socorrei-nos com vosso amor. Inspirai os cristãos de nossa comunidade, paróquia e arquidiocese a assumirem com alegria o anúncio do Evangelho da vida e da salvação, nós vos suplicamos confiantes. Senhor, socorrei-nos com vosso amor. Confortai os que andam tristes e estão sem esperança, para que encontrem as mãos que os reergam na alegria e na dignidade da vida, nós vos suplicamos confiantes. Senhor, socorrei-nos com vosso amor. Senhor Deus, obrigado por vosso amor tão vivo e tão presente entre nós, por meio de Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina para sempre. Amém. Orai, irmãos e irmãs, para que, levando ao altar as alegrias e fadigas de cada dia, nos disponhamos a oferecer um sacrifício aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Acolhei, ó Deus, este sacrifício de reconciliação e louvor, e fazei que, purificados por ele, possamos oferecer-vos um coração que vos agrade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Pai misericordioso e Deus fiel. Vós nos destes vosso Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Redentor. Ele sempre se mostrou cheio de misericórdia pelos pequenos e pobres, pelos doentes e pecadores,
colocando-se ao lado dos perseguidos e marginalizados. Com a vida e a palavra anunciou ao mundo que sois Pai e cuidais de todos como filhos e filhas. Por essa razão, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos e bendizemos e proclamamos o hino de vossa glória cantando a uma só voz. Na verdade, vós sois santo e digno de louvor, ó Deus que amais os seres humanos e sempre os assistis no caminho da vida. Na verdade, é bendito o vosso Filho presente no meio de nós, quando nos reunimos por seu amor. Como outrora aos discípulos, ele nos revela as Escrituras e parte o pão para nós. Nós vos suplicamos, Pai de bondade, que envieis o vosso Espírito Santo para santificar esses dons do pão e do vinho, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na véspera de sua paixão, durante a última ceia, Jesus tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomando o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa Celebrando, pois, ó Pai Santo, a memória de Cristo, vosso Filho, nosso Salvador,
que pela paixão e morte de cruz fizestes entrar na glória da ressurreição e colocastes à vossa direita, anunciamos a obra do vosso amor até que ele venha, e vos oferecemos o pão da vida e o cálice da bênção. Olhai com bondade para a oferta da vossa Igreja. Nela vos apresentamos o sacrifício pascal de Cristo que vos foi entregue. E concedei que, pela força do Espírito do vosso amor, sejamos contados agora e por toda a eternidade entre os membros do vosso Filho, cujo corpo e sangue comungamos. Senhor Deus, conduzi a vossa Igreja à perfeição na fé e no amor, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo João Inácio, com todos os bispos, presbíteros e diáconos e todo o povo que conquistastes. Dai-nos olhos para ver as necessidades e os sofrimentos dos nossos irmãos e irmãs. Inspirai-nos palavras e ações para confortar os desanimados e oprimidos. Fazei que, a exemplo de Cristo e seguindo o seu mandamento, nos empenhemos lealmente no serviço a eles. Vossa Igreja seja a testemunha viva da verdade e da liberdade, da justiça e da paz, para que toda a humanidade se abra à esperança de um mundo novo. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na paz do vosso Cristo. Diante da vossa infinita misericórdia, apresentamos nossos familiares, parentes e amigos falecidos. Em especial, hoje vos pedimos, na intenção do 7º dia de falecimento, por Jacimário, Bispo dos Santos, Antônio Ferrari, Agnaldo Stein, Nair Wibel, falecida ontem. Lembrai-vos, enfim, ó Pai, de todos os falecidos, cuja fé só vós conhecestes. Acolhei-os na luz da vossa face e concedei-lhes no dia da ressurreição a plenitude da vida. Concedei-nos ainda no fim da nossa peregrinação terrestre, chegarmos todos à morada eterna, onde viveremos para sempre convosco. E em comunhão com a bem-aventurada Virgem Maria, com os apóstolos e mártires e todos os santos, vos louvaremos e glorificaremos por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos.
enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que venhas em minha casa, mas venho a palavra da ressurreição. O corpo de Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém.
Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais, no tempo certo, o alimento. Oremos. Renovados pelo corpo e sangue do vosso Filho, nós vos pedimos, ó Deus, que possamos receber um dia, resgatados para sempre, a salvação que devotamente estamos celebrando, por Cristo nosso Senhor. Amém. Hoje, às 15 horas, a pedido do arcebispo e da CNBB, os sinos da matriz serão repicados durante 5 minutos em solidariedade da Igreja Católica a todas as vítimas, aos 500 mil falecidos pela pandemia do Covid-19. Então, o repicar será às 15 horas em solidariedade a todas as vítimas. O Senhor esteja convosco. Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas e fortalecei-os com vossa graça, para que sejam fiéis na oração e sinceros no amor fraterno, por Cristo nosso Senhor. Amém. E a todos vós, irmãos e irmãs aqui reunidos, aos irmãos e irmãs que rezam conosco pelos meios de comunicação social e às vossas famílias, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.